Revisãozinha rápida e depois eu vou entregar a prova, tá? A primeira aula a gente faz de revisão e depois eu entrego a prova. Então essa questão de ser um louvador e ser um adorador só acontece naqueles que têm revelação do Pai. Então o texto aí diz que o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Você pode ver que uma pessoa que não foi revelada no coração dele quem é Deus e quem é o Pai, ele não pode adorar verdadeiramente, porque nós só adoramos aquilo que nós conhecemos. Esse foi o papo dele com a mulher samaritana. Então, quando você vê uma pessoa que tem dificuldade com a adoração e com o louvor a Deus, é porque nunca houve no coração dela a revelação. Meu maior medo é que pessoas, às vezes, vivem 20 anos dentro da igreja sem ser revelado isso. É possível uma pessoa ficar 20 anos na igreja sem nascer de novo? É possível. E eu vou mais fundo ainda, porque é a nossa revisão, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que não ama o corpo de Cristo, não ama os irmãos, não tem revelação na palavra, não se entrega ao serviço do Senhor, eu tenho um pé atrás com eles. Né? É só. Eu tinha um rapaz que ele sempre estava enrustido ali na igreja, fazia tudo que mandava na célula, mas eu sabia que não era. E o dia que eu fiz o apelo, ele disse, hoje não. Depois de tantos anos de caminhada. E ele se afastou de mim. E eu não sabia a razão do afastamento dele, né? E um dia eu estava lá em casa chateado com essas coisas, porque às vezes as pessoas te abandonam e você fica chateado achando que você fez alguma coisa, né? Aí a minha cunhada estava lá e ela disse bem assim, Exalto, não é muito fácil viver perto de você. Aí eu falei assim, ai, ui, né? Então, às vezes, por que fugiu, né? Talvez porque o pecado dele incomodava ele, né? E ele teve que me abandonar. Mas agora voltou. Deus tomou ele de uma forma sobrenatural. Ontem nós fizemos uma reunião na casa dele, no projeto de multiplicação da célula, e eu vi assim uma rendição total. Eu falei, cara, quantos anos eu sofri com esse cara, ele teve que ir embora, e só agora Deus fez um milagre. Deus podia ter poupado essa trabalheira toda, né, e ter logo destravado esse cara, né? E eu falo, mas assim, é no tempo dele, às vezes nós não podemos fazer nada, né? Eu creio que o avivamento que existe como promessa, ele vai destravar muito, sabe? Porque vai surgir uma manifestação de amor muito grande, né? E olha, vai ser incrível, porque nós vamos ser capazes de amar integralmente quando nós formos reavivados. Porque geralmente o amor que nós vivemos como igreja hoje, ele é um amor egoísta ainda. Irmãos todos cheios de ressentimento com o outro, não olham na cara do outro. Irmãos divididos em grupos e em células, olha, é um amor totalmente egoísta. Ah, se você é o cara que eu gosto, faz aquilo que eu quero, eu sou teu amiguinho. E nós vivemos às vezes em panelinha como se isso fosse amor fraternal. Rapaz, amar quem te faz bem, quem faz suas vontades, é amor totalmente egoísta. Na verdade, quer ver se amar quem não presta. E aí Jesus manda isso. Mas na hora da manifestação da presença dele, do amor dele, então a revelação era só para eles. Então essa foi a revelação dos apóstolos, né? Eles foram capazes de amar iguais a Jesus e por isso eles cresceram tanto. Então, louvor e adoração, vocês veem que num papo com Jesus essa ficha cai naquela mulher, né? E diz que ela deixa o cântaro dela ali e vai fazer o que é mais importante, volta lá na cidade dela e anuncia aquilo que ela tinha ouvido, aquilo que tinha sido revelado aos ouvidos dela. Alguém tinha contado a ela a vida dela, né? Alguém tinha falado algo novo para ela. Porque provavelmente ela conhecia os religiosos da época e eles deviam ser os acusadores dela, né?
e por isso ela viu algo diferente em Jesus, né? Jesus, diante de uma prostituta também, o olhar dele faz com que aquela mulher se encante com ele, né? E nunca foi olhada daquele jeito por homem nenhum, e de repente o cara chega e olha para ela com sinceridade, né? Todos os olhares que tinham olhado para aquela prostituta até aquele dia eram olhares de favores sexuais, né? E de repente um homem olha para ela de outra forma, e com outra conotação, amando-a toda. Então, naquele ponto, ela se torna uma apaixonada por Jesus. O irmão Paulo Borges, ele diz assim que, como nós amamos, nós jamais ganharemos o mundo, né? Porque nós achamos que nós somos melhores. Então nós olhamos para a prostituta de cima, nós olhamos para o bêbado de cima para baixo, né? Ele falou assim, nós só vamos ganhar essas pessoas para Jesus quando eu olhar para o bêbado ou para a prostituta e ver o meu irmão ou a minha irmã. Então, se eu tiver essa visão de que é meu irmão e minha irmã, talvez algo diferente vá bater no meu coração e vai mexer comigo. Então, primeira coisa, louvor e adoração é uma obrigação. A Bíblia diz que todos devem louvar. E aí o salmista diz que todo ser que respira, ele faz o que? Louva. Então não é se eu quero. Como ser criado, cada movimento meu é um ato de louvor e adoração ao Criador. E aí nós vimos a diferença entre os dois termos, não é isso? Diferença entre louvor e adoração, né? Então, quando eu recebo algo do Senhor, e eu falo, Senhor, obrigado, porque é isso que eu sonhava mesmo, né? Você lutou para comprar aquilo, de repente Deus fez um milagre e você adquiriu aquilo num tempo que você não imaginou. E aí você se prostra diante dele e diz, a tua mão foi comigo, eu consegui isso, né? Agora a adoração não. Eu olho para ele e digo, olha, se você fizer, mas se você não fizer, não muda o que o Senhor é por mim. Louvor é pelo que ele faz. Adoração é por quem ele é. Não é isso? Então, hoje nós estamos todos bem. Nós podemos louvar o Senhor. Mas amanhã, se não tiver? Se acabar o dinheiro, se acabar o casamento, e aí? Deus continua sendo o mesmo? Eu posso adorá-lo? Ou ele vai mudar para mim? Eu vejo muitas pessoas abandonando o Senhor das coisas, né? Porque ele veio por causa das coisas e abandona. Então nós vimos isso aqui. Nós vimos o primeiro adorador que aparece na Bíblia, a primeira vez, de acordo com a lei da primeira menção. Mas essa aula eu preparei algo especial para a gente meditar sobre como que o homem decaiu dessa posição de adorador, tá? Só para a gente entender um pouquinho. Então, de acordo com a lei da primeira menção, ou seja, a primeira vez que foi mencionado na Bíblia a palavra adoração, foi lá no Gênesis, né? Então, Abraão viaja com seu filho e os seus servos até o pé do Monte Moriá. E chegando no pé do Monte Moriá, ele diz, ó, ficai aqui, né? E eu e o moço vamos subir. Depois de termos adorado, nós vamos descer para estar com vocês, né? Então, de acordo com a lei da primeira menção, essa palavra é citada pela primeira vez aqui, né? Então, eu e o moço iremos até ali e havendo adorado, então a palavra ali é shashash, que significa prostrar-se diante de, inclinar-se, né? E aí nós voltamos para vocês. Então, nós vimos todas essas observações sobre o quesito louvor e adoração, né? Então, o primeiro quesito, analisando o tema de Abraão, foi que Deus ordenou. É uma ordenança de Deus, louvor e adoração, né? Murmurador não tem lugar no céu. Você viu que esse pecado é um pecado intolerável diante de Deus, né? Quantas vezes Deus se revoltou contra murmuradores no deserto, né? Por quê? Porque é uma ordenança. Deus ordenou para Abraão, quero que você vá a Moriá para lá me adorar. Né? Então Deus é que manda.
E a resposta de Abraão? Obediência. Né? Geralmente adoradores são obedientes. Né? Se não for, ele não tem característica de adorador. Satanás decaiu da posição de adorador porque perdeu esse requisito. Ele não era obediente. Ele era rebelde, né? Ele não tinha essa característica, ele era altivo, ele se achava melhor que os outros, né? O louvor glorifica a Deus, né? Todo adorador, né? As ações dele é para glorificar a Deus, seja no que ele estiver fazendo, né? Você conhece um louvador e um adorador pelas ações dele. O que mais? O ato de adoração, o louvor glorifica, o ato de adoração é algo caro, né? Oferecer a Deus aquilo que não nos custa nada é muito fácil, né? Muito fácil mesmo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. É igual os irmãos que jejuam de Coca-Cola. É para Deus ou para você, irmão, né? Saber aquilo que não te custa nada, né? Qual é a entrega que você vai fazer para o Senhor? Tem sido muito banalizado essa questão do jejum, né? Banalizado mesmo, né? Ah, vamos só tirar o celular, isso é obrigação sua, irmão. No dia de consagração, né? Ah, mas eu não consigo ficar sem o celular. Aí já é prisão, irmão, já é pecado, daí é falta de domínio próprio. Aí já é outra coisa, aí não é mais consagração, é falta de libertação. Não é verdade? Então aí já é outra coisa, precisa do sangue de Jesus para lavar esse pecado. Então tudo aquilo que eu não consigo controlar já é dependência, é vício, né? Então, esse outro é um ato de fé. Sem a revelação do coração, não vai. Não vai, você não consegue adorar se não tiver a revelação. Por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Na aula passada, nós estávamos falando sobre o Cântico do Cântico, eu coloquei uma foto de Maria aos pés da cruz, né? Cara, imaginou se alguém estivesse matando Gabriel, como é que você ia ficar? Talvez nem matasse, né? Que você ia juntar as igrejas tudo aqui de Ariquemes e fazer uma campanha de oração, né? Então, como que aquela mulher estava ali aos pés da cruz, com a lágrima no olho, mas ela sabia que o motivo da entrega era a vontade do Pai. Ela não estava na terra, ela não tinha recebido aquela missão para os seus caprichos pessoais, né? Não era um ato de engrandecer o seu ego. Nós temos a ignorância de pensar que aquilo que o Senhor nos dá é para engrandecer o nosso ego. E não é, não. E aí tem gente fazendo castelo na terra e tornando-se inútil no reino de Deus. A igreja em Ariquemes melhorou muito a vida das pessoas, mas piorou muito a servidão na igreja. Não é verdade? Então as pessoas se tornaram científicos e tecnológicos e muitas vezes deixaram a obra do Senhor por causa disso. Isso é uma preocupação. Não é para mim. Aquilo que o Senhor nos dá não é para nós, irmãos. Tem um objetivo que é de retorno a Ele. Então, eu vejo Maria, José também, cara do céu. Então ali José dizer, não é eu, a mulher estava prometida para ele, aparece grávida, né? Mas o anjo veio até ele, trouxe a revelação ao coração dele. Então, se eu não tenho revelação de que é louvor e adoração, se eu não tenho uma vida de louvor e adoração, eu preciso pedir essa revelação do Pai, para que eu viva isso, né? Só adoradores satisfaz o Pai. Então nós vimos que o significado desse termo adoração é satisfazer o coração do Pai. Diz que Jesus, quando desce as águas do batismo e ele sai, diz que vem uma pomba e pousa sobre ele, né? E aí diz que uma voz brada do céu: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Ou seja,
Se a nossa vida, se a minha vida não é para gerar satisfação no coração de Deus, ela não tem sentido. Porque foi para isso que Ele nos criou, para olhar para mim e dizer, olha, tenho prazer na vida do Jesus. Deus tem um sorriso no rosto quando olha para o adorador, porque Ele cria satisfação no coração dele. É como se dissesse, a minha criatura funcionou. Né? Isso é... Então, a rendição do ego, a adoração. O que é ego? Todos os meus planos, né? O filho de Abraão, ele já tinha perdido um, né? Já tinha ido embora, né? Que era Samuel, ou não, Ismael, né? Ismael já tinha ido embora. A promessa era de pai de multidões. Agora tinha um filho, Deus pede, né? Ele sabia que toda a vida dele, tudo dependia daquele filho. Aquilo era tudo que ele tinha. Ele daria tudo que ele tinha por aquilo. E o Senhor pede aquilo que é mais precioso. E ali, junto com aquilo, vai o ego dele. Os planos de futuro, de sucesso, de nação, de tudo estava naquele filho. E ele entrega. Será que nós entregaríamos todos os nossos desígnios, caminhos, projetos para o Senhor? Não tinha mais ego. Não tinha mais ego. Pronto. Não tinha mais ego. E diz que o adorador também é abençoado, né? Então, vida de adorador é vida de pessoas abençoadas, né? Vamos lá. Por que nós temos a necessidade de adoração, né? Como que Deus nos criou com essa lacuna? Porque Ele criou um ser para quem? Para Ele, né? Para Ele. Eu estava fazendo um discipulado ontem e nós estávamos falando sobre propósito, eu e o rapaz lá em casa. E aí, eu falando, né? E geralmente quando eu conheço uma mensagem de salvação, que eu me rendo ao Senhor, aquilo é um propósito, né? Senhor, eu estou entregando a minha vida nas suas mãos, porque eu não consigo governar. E aí eu estava falando com ele que existe uma diferença de eu ter um propósito, de eu fazer propósito e de eu estar no propósito. Então o Senhor geralmente quando Ele chega com a proposta para nós fazemos propósitos com Ele, né? Então nós temos propósito, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós conhecemos todos os nossos desejos. Mas o que o Senhor quer fazer é nos levar a sair do nosso propósito e entrar no propósito dEle. Porque daí com o tempo a vontade dEle passa a ser soberana e a minha passa a ser secundária. É o Senhor que manda e eu que obedeço. Então o mais importante é estar no propósito. Então eu tenho uma lacuna que precisa ser preenchida por um Deus. Né? Então nós podemos colocar muitas coisas nessa lacuna, né? Inclusive o capeta, né? O capiroto, né? Nós podemos adorar pessoas, nós podemos adorar objetos, nós podemos adorar bens materiais, outros deuses, né? Porque o homem tem essa lacuna. E o Senhor espera ansiosamente, mas o único objeto de adoração que se encaixa perfeitamente nessa lacuna que tem no ser humano é Deus. Uma pessoa só é completa, só é plena, se ela tiver sido preenchida totalmente por Deus. Então existe uma coisa também, assim, que eu fico assim meio coisa com os crentes, né? Tem cara que ele é crentão na igreja e tal, assim, ele faz um reviravolta danada no meio dos irmãos, né? Aí você vai na casa dele, não é aquela coisa toda, né? Não tem aqueles dons espirituais todos, né? Às vezes na igreja ele é alegre, em casa ele não é, né? Às vezes na igreja ele trata bem os irmãos, em casa ele não trata. Eu falo, cara, tem alguma diferença nisso aí, né? Ainda bem que igreja em célula ela é funcional, né? Porque as pessoas te conhecem lá na sua casa, né? Pelo menos a minha é assim, né? Ela pode chegar a qualquer hora. Meus discípulos não marcam a hora para... Às vezes eu chego lá, tem uma. Só brigo que se estaciona na frente do meu portão. Falei que vou botar uma placa lá. Mas eles são folgados já. Então, assim,
A minha vida pertence a eles. Tem uns que abrem a geladeira, olham o que tem dentro, sai comendo, que são os mais folgados, né? Os mais velhos vão ficando mais folgados. Por isso que eu quero mandar eles embora logo. Porque isso, irmãos, é saúde. Células doentes, elas só são restabelecidas ou saradas se elas se relacionarem com células sadias. Essa é a visão do corpo. Então, se você é célula sadia e eu me relacionar com você, você vai passar saúde para mim. Essa é a visão de corpo. Então, as células doentes, elas têm que se relacionar com células sadias. Que adianta você ganhar os outros e deixar os seus filhos perdidos, né? Nós temos que ter cuidado para não entrar para o negócio do método e deixar a vida. Porque tem muita igreja funcionando no método e perdeu o Senhor, ó, faz tempo, né? E nós também corremos esse risco, né? Se perdermos a unção e a presença de Deus. Eu estava ministrando naquela oficina lá e contando um pouco da história da igreja e depois falando sobre discipulado, essa coisa de vida na vida. E a moça perguntou assim, eu tenho uma líder em treinamento que eu já fiz tudo, já li a revistinha com ela, tudo. Aí eu falei, eu vou fazer 3 perguntas para você. Você fez nesse último mês, quantas vezes você saiu para jantar ou para almoçar com essa moça que é sua líder? Nenhuma. Falei, você comprou já algum presente que você sabe que ela gosta e chegou e falou, eu quero presentear você? Não. Você já fez uma comida gostosa que você sabe que ela gosta, ligou para ela e falou, ô fulano, vem aqui em casa? Não. Eu falei, cara, se você tivesse feito isso, nem precisava ler a revistinha, né? Entendeu, irmãos? Nós temos que gerar dívidas conosco. Um casal que ele era meio arredio assim, e nós fizemos. E você não precisa fazer coisa cara, não, irmão. O negócio não está nas coisas que você dá para as pessoas, não. Que você oferece. O negócio é na presença de Deus. Se você tem a presença, o que encanta é a presença. Não é nada de comida, não. Salvei a Márcia. Mas o dia que for fazer, faça para o Senhor. Aí você coloca a mesa, arruma. Talvez a arrumação está melhor do que a comida, né? E a pessoa sai dali e às vezes te encontra 10 anos depois e fala assim, rapaz, lembra aquele dia que você me chamou na sua casa? Ô trem bom, às vezes você nem achou que estava tão bom, né? Mas eu não sei o que o Senhor fez, o milagre que Ele fez, e parece que aquilo está bom. Então você gerou uma dívida no coração da pessoa. Quer ver como eu digo que é uma coisa simples? Um dia estava eu e o Osmar, tinha feito doce de leite, e não sobra aquela rapa no tacho? Quem já fez doce de leite sabe. Aquilo lá. E estava eu com uma colher, e o Osmar com outra, né? Raspando aquilo lá e comendo, né? Lá na casa dele, no fundo lá. Aí chegou um cara, o Chiquinho aqui, o Chiquinho chegou e a gente deu uma colher para ele, e ele ficou ali também raspando com a gente. Você acredita que ele lembra disso até hoje? Coisa simples, assim que você fez junto com a pessoa. Então, discipulado não é ler revistinha de método, tá, gente? Discipulado não é isso. Às vezes eu vejo as pessoas tentando enfiar isso goela abaixo na gente, mas discipulado não é isso. Discipulado é vida na vida. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema para a gente... Tem meia hora ainda, tá, Maria? Assim, pensa bem. Adão, Eva no jardim do Éden. Adoração direta. Diretona ali. Todos os dias, o Senhor se manifestava com a sua grandeza. E ele contemplava o Senhor, falava com ele, com o Deus sobrenatural. E ali era constante isso diante de Deus. Agora imagine no dia da ruptura do pecado. Pensa no dia seguinte, será como que foi? Eles tinham sido expulsos
E aí eles chegavam na porta do jardim, tinha o quê, irmãos? Um anjo enorme, com a espada flamejante na mão, falou, opa, que vocês não entram. E eles sabiam que aquele lugar representava a presença de Deus. A árvore da vida estava lá dentro, e ele do lado de fora. E aí ele ia oferecer o seu sacrifício na porta daquele lugar. Pensa que sensação ruim, você saber que estava dentro, e você foi lançado para fora. E o duro é que nós sabemos quando nós estamos e quando nós não estamos. Verdade? Sim ou não? A maior revelação de adoração que existe. Então, a adoração pós-queda transferiu-se de dentro para fora do jardim do Éden. Era alguém que contemplava face a face, agora não tinha mais a presença. Ruim, né? Devia ser uma diferença. Então, olha só. Por compaixão ao casal, o Senhor teve que lançá-los fora. Por quê, irmãos? Porque aquele que é santo, se ele olhasse para eles depois do pecado, o que aconteceria? Morte na certa, eles seriam fulminados. Não tinha mais Adão e Eva. Então Deus, por misericórdia, falou o quê? Vá lá, lança fora. Então foram lá, expulsaram eles do jardim e colocaram guardas à porta. Então, aí às vezes o ímpio pensa que isso é um ato de maldade ou de falta de amor de Deus. Isso aqui é um ato de amor de Deus. Porque eles seriam fulminados, né? O culto fora do Éden deve ter sido regular. A comunhão não fora interrompida totalmente, né? Mas agora era distante. Aquilo que era presencial, agora deve ter ficado EAD, né? Quem gosta de aula EAD aí? Ensino à distância, né? Gostaram? Na pandemia era legal, né, Yasmin? Todos os alunos amaram, né? Deve ter amado, porque todo mundo tirava 10 e não reclamava das aulas. Depois que voltou para a sala de aula, todo mundo começou a tirar nota ruim e reclamar das aulas, que está muito cansado, não sei o quê. Mas o espírito reinante nos primeiros cultos não deve ter sido confortante. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia doloridíssima. Doloricíssima. Sei lá como é que escreve esse termo. Mas olha só. Pensa bem. O primeiro sacrifício foi Deus que fez, né? E fez roupas para eles. Mas pensa, o homem nunca tinha matado nada. O jardim é um lugar de descanso, de desfrute. Você não tinha que se preocupar com fatura. Já imaginou, cara? Você viver no bem bom e não ter fatura para pagar. O primeiro cara a introduzir na dieta humana a carne, a proteína animal é o Nimrod, né? Aqui, Adão tem que matar animais. Então ele tem que matar animais. E ele vê a morte daquele animal. E sabia que a morte daquele animal era para que ele não morresse. Então ele sabia todos os dias que ele imolava o animal, que aquele animal estava morrendo para que ele não morresse. Entendeu? Mas isso vai ficando distante, né? E a gente às vezes até acostuma para o pecado, né? Não é verdade? Então, Caim e Abel, irmãos, eles tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Caim e Abel viu os pais fazerem sacrifícios. Eles tinham 2 filhos, Caim e Abel. E nós vemos aqui que vai nascer 2 estilos de adoração. 2 estilos de adoração, um bom e um ruim, né? Então, o sacrifício que o Senhor aceita é o sacrifício de animais, né? Uma vida tem que ser imolada para que uma vida seja poupada, né? Então, obstinadamente, Caim preferiu derramar sucos de frutas e legumes sobre o altar, ao invés de sangue inocente. Sim. Mas o sacrifício agrada ao Senhor por quê? Porque Abel reproduziu aquilo que viu seus pais fazer. Caim quis inovar.
Eu posso oferecer qualquer coisa, irmãos? Não, eu só ofereço aquilo que está no meu coração. Se eu tenho um coração rebelde, eu ofereço o quê? Rebelião. Se eu tenho um coração obediente, eu ofereço submissão a Deus. Então, o submisso não pode oferecer rebelião, e nem o rebelde pode oferecer submissão. Nós oferecemos o que nós temos. Não é isso? Então, duas classes de adoradores nascem aqui. Os bem-aventurados e os mal-aventurados. Os descendentes de Sete subiram às montanhas e lá fizeram sua morada, separados dos filhos de Caim. Agora a gente já vê aqui que na mesma família, né, nós já vemos um grupo fugindo do outro. Um grupo queria buscar a Deus, então sobe para as montanhas para fugir da iniquidade do mundo. Né? Assim como lá em Sodoma, né? Abraão foi morar longe do pecado, Ló escolheu Sodoma. Abraão vivia diante da presença de Deus, construindo altares e oferecendo sacrifício. Ló vivia lá no bem bom, né? Lá, Sodoma devia ser a Califórnia. Qual uma cidade boa americana que a galera gosta de curtir? Las Vegas, os cassinos lá, né? Só rodando aquelas roletas, né? Então, Ló se acostumou com aquilo, né? Cidade bonita, né? Tem muita gente que quer ir para São Paulo, quando a coisa está ruim aqui. O Ticão está voltando de São Paulo. Não sei. Mas o que eu estou dizendo, assim, o estilo de vida é voltado para quê? Para a carne, para a satisfação dos desejos humanos. Essas cidades são cidades para quem quer satisfazer os desejos humanos, né? Nas coisas do ego, a carne. Então, olha só. Então, os descendentes de Sete subiram. Os adoradores de Caim desprezavam tudo que se assemelhasse às ofertas sacrificiais. A lei de Deus era calcada aos pés dos adoradores de Caim. Estes eram idólatras, adoravam a criatura em lugar do Criador. Né? Então, vocês vão ver agora, eu vou passar um negócio aqui para vocês verem. Os três começos produzidos por Deus em Gênesis. O primeiro, Adão no Éden. O segundo, Noé e o novo começo. E o terceiro, o chamamento de Abraão. Então, o primeiro começo, Adão e Eva, Deus disse para eles: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus desejava que o homem comesse da árvore da vida. Não conseguiu gerar filhos à imagem de Deus. Então, olha só. Então Deus colocou lá naquele jardim uma árvore, essa árvore é a árvore da vida. Se vocês comerem dessa árvore da vida, vocês vão estar comendo vida. Então os seus filhos vão se tornar parecidos com Deus. Não é isso? Mas o homem peca e sai do jardim. Né? E aí ele cria filhos parecidos com quem? Com Deus ou com ele mesmo? Com ele mesmo. Então, nós podemos produzir filhos parecidos com nós mesmos? Sim. Por isso que o discipulado é importante, porque nós queremos produzir parecidos com Deus. Então nós levamos os filhos a comer da árvore da vida. Né? Então se eles comerem da árvore da vida, eles vão se tornar parecidos com quem? Com Deus. E aí é que está o problema. Quando eles saem, eles se alimentam das coisas naturais e produzem filhos parecidos com ele mesmo. Né? Então Caim, voltando... Caim teve filhos, geração que faziam coisas. Cara, eles se tornaram riquíssimos. Produtores rurais, né? Os homens do campo. O agro, cara, o agro é pop. O agro. Né? 22 para vocês aí. Desculpa aí, gente. Vai que tem algum petista aí. Então, olha só. Então os caras faziam as coisas. Os caras eram dono de dinheiro. Né? E Sete, a geração de Sete, geração dos que começaram a invocar o Senhor. Olha esse mapinha aqui. Vamos ver, vamos identificar aqui. Aqui nós temos... Gente, eu não estou enxergando muito bem não, tá? Adão, aqui nós temos Abel, aqui nós temos Caim, né? Esse aqui foi eliminado. Caim matou Abel. Aí nós temos toda essa geração aqui, ó, até Lameque. Quando chegou aqui, aconteceu o quê? Dilúvio, matou toda a geração de Caim.
Ok? E desse lado aqui nós temos quem? Sete. Sete começa a invocar o Senhor. Olha a importância de invocar o Senhor. Olha a importância de nós buscarmos o Senhor na nossa família. Nasce quem? Esse cara aqui quem é? Hã? Enoque. O que Enoque fez? Andou com Deus. Opa, o Sete começou a invocar o Senhor e Enoque já andou com Deus. E Deus fez o quê? Tomou para si. Continuaram buscando o Senhor. Nasceu quem? Noé. Noé também era o quê? Temente ao Senhor. Andou com Deus. Andou segundo os estatutos de Deus. E aí, Noé tem 3 filhos, né? Aqui nós temos quem? Cã, né? Aqui nós temos quem? E aqui nós temos Sem. Nós somos descendentes de quem? De Sem. Por isso nós somos semitas, não é isso? Então, olha só, esse aqui deu errado, né? Então nós temos aqui Sem, que é o antepassado dos hebreus, né? E a gente vem dessa linhagem aqui de Sem. O Cão, o do meio ali, ou Cã, é o filho do Cã, Então o filho de Cã. Então o filho de Cã foi Cuxi, e Cuxi é o antepassado da Etiópia. Então quando a gente vê toda essa geração desse cara, são os mais rebeldes e incrédulos. Dali dá-se de Rod, Jezabel também é dessa linhagem. Acho que o nome é sugestivo, né? Mas Noé não colocou esse nome não, deve ter outro significado, né? Cão é para nós aqui. E Jafé, o terceiro filho de Noé, foi o antepassado dos europeus, mas também não viveu segundo a presença de Deus, né? O que é a Europa hoje, gente? É um lugar onde já se invocou o Senhor, mas vão abandonando lentamente o Senhor. Então, gente, quem é a bola da vez hoje? Nós. Olha onde a gente está aqui, ó. Jesus nos inseriu na geração dele, a geração que invoca o Senhor e a geração que pode produzir homens e mulheres que andam com Deus. É importante a gente entender isso, né? Essa questão de buscar a Deus, essa questão de ter o louvor e a adoração como revelação para a vida. São homens que temiam a Deus, são homens que tinham a Deus com maior integridade. Eu vejo assim, né, que quando Sete decide subir as montanhas para ficar longe do pecado, né, já era uma decisão importante, né? Não é verdade? Quando nós decidimos isso também, de fugir do pecado, é decisão importante. Quando o jovem procura manter puro o seu caminho, o seu coração, é uma decisão importante, né? Às vezes o jovem tem até dificuldade de falar, principalmente os homens que nunca transou na sala de aula, porque eles acham que é vergonha, né? O homem tem dessas coisas, né? E por quê? Porque a maioria dos cristãos tem dificuldade de manifestar a sua fé. Vamos terminar. Então, olha só. Então, sempre nós vamos ter geração de Caim e geração de Abel. Né? Ou geração de Sete, porque Abel morreu. Geração de Caim e geração de Sete. Geração de Sete é aqueles que geram. Só chegou até nós hoje por causa de Sete. Começou a invocar o Senhor. Então a gente tinha no dilúvio também. Né? Deus tinha feito um barcão já para matar todo mundo. Não é verdade? Então Sete começa a invocar o Senhor e você vê que na descendência dele. E se nós estamos aqui até hoje, graças a Sete. Sete se levanta diante de uma geração perversa e diz: não quero ser igual a Caim. Não quero viver o que o mundo vive, e manifesta o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. E por isso é preservado do pecado da sua época. Mas você pode ver que essa geração de Caim, a geração que faz coisa, ela é inimiga da geração de Sete. Né? Inimiga da geração de Sete. Porque elas acham que fazer, e esquece de adorar, de ser, de viver diante do Senhor, né? Isso é muito importante. Lembram disso? É cair na prova, tá, gente?
Eu vou deixar. Só que desliga o refletor. Então, olha só. Todo mundo podia andar aqui, né? No pátio, todo mundo pode andar, né? Agora, para ter acesso ao Santo dos Santos, primeiro, o altar do holocausto tem que morrer. Na igreja também. Se não morrer, não tem acesso aos outros lugares. Depois nós vamos para a lavagem, na bacia de bronze lá. A lavagem hoje para nós é pela palavra, né? Então nós estamos sendo lavados, né? Se vocês tivessem ficado em casa dormindo, vocês não tinham aprendido muita coisa hoje, né? Não é verdade? Olha aí, Ticão. Aluno que deixa o celular tocar durante a aula perde ponto. Então, depois de limpos, nós vamos para dentro do santuário. Aqui nós temos direito ao alimento, ao pão, pão do céu, né, que simbolizava o pão do céu. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, que era tipificado pelo candelabro ali. Nós teríamos vida no Espírito, revelação do céu. Lá tinha um altar de incenso, onde sempre um cheiro suave estava diante do Senhor, né? E uma vez por ano, quem entrava aqui, irmãos? Sumo sacerdote entrava ali, né? Então, tem uma pergunta sobre isso também, tá? Só estou avisando vocês porque... eu não posso falar. Essa Márcia tem umas perguntas que não tem nada a ver, né, irmão? Nada a ver, né? Então, já sabe dos móveis aqui. Dá para ler aí? Eu coloquei essa tabelinha sobre a diferença, porque eu fiz essa pergunta, porque a gente fala e perde muito, né? Sobre a diferença entre o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés. Então, lê aí, Silvio, com aquela voz de Jesus. Se você estiver enxergando, né? Hein, Wiley, pode desligar. Só vou até aqui, tá?